Sejam bem-vindos e puxem uma cadeira, porque hoje a gente vai analisar o filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Muitos de vocês me perguntaram o que eu tinha achado do filme, então eu decidi fazer um ficção versus realidade. Primeiro eu vou falar das coisas que ficaram parecidas ou iguais, e depois a gente vai passar para as modificações que eles fizeram para ir para as telonas. O filme começa em 1969 e a data está correta. Liz e Ted se conheceram por volta daquele ano mesmo. Eles dão bastante ênfase sobre o nervosismo que a Liz sente em ser mãe solteira naquela época. Isso também está bem fiel, lembrando que antigamente isso não era algo bem aceito. Usaram bastante cores quentes nas cenas em que Ted ainda está em liberdade. É mais para mostrar a suposta felicidade do casal. Isso vai mudando conforme os crimes vão aparecendo. O início das mortes e desaparecimentos está certo. Em 1974 vieram as primeiras denúncias, lembrando que o filme focou nos casos em que Ted recebeu a condenação. Não focaram muito naqueles que não conseguiram comprovar o envolvimento direto do Ted. O relato dos desaparecimentos no parque Lake Summit estão idênticos. Até o jeito que as testemunhas descreveram Ted na ocasião tá igual. Aqueles anúncios das mortes e desaparecimentos passando ao mesmo tempo que mostrava ele e a Liz felizes juntos, mostra exatamente o tipo de vida dupla que ele estava tendo. Ele realmente foi detido pela polícia em 1975 em Utah, onde coisas estranhas foram encontradas dentro do carro dele. Depois de suspeitarem dele, chamaram a Carol Darwont para tentar identificar seu agressor entre os candidatos. Darwont foi uma das raras moças que conseguiram escapar do ataque do Ted, e o reconhecimento dele lá na delegacia foi bem fiel ao caso real. Não existe relato dele sendo obrigado a sair mais cedo da biblioteca do jeito que acontece no filme, mas até que faz sentido e é um bom jeito de mostrar que algumas pessoas começavam a ficar com medo de tê-lo por perto. Ele realmente insistiu em preparar a própria defesa. Ele era muito narcisista e ele estava convencido de que ele conseguiria fazer o trabalho melhor de qualquer advogado. Ele teve sim acesso a muitos materiais de pesquisa e ganhou direito a ligações ilimitadas. Aquela foto que aparece na mesa da Liz é igual à foto original do Ted e da Liz verdadeiros, olha só. Realmente existia aquela amiga da Liz que pedia para ela largar mão de Ted e elas acabam discutindo feio porque a Liz não quer desistir da relação dos dois. É verdade que Ted ganha permissão para frequentar a biblioteca do fórum e não precisa usar correntes, porque ele tinha convencido os guardas de que ele era civilizado e inofensivo. Aquelas cenas em que ele fica pulando da beliche é verdade. Os guardas não sabiam porque ele fazia isso na época, mas depois ficou evidente de que era para ganhar a resistência nas pernas que ele precisava para pular a janela do fórum. Aquela entrevista que ele dá usando um suéter marrom é extremamente fiel. Até se vocês quiserem fazer uma comparação, tem essa entrevista original disponível em qualquer lugar da internet. Toda a fuga e o tempo que ele ficou desaparecido estão corretos. A nova apreensão dele foi bem igual e os relatos dos crimes na fraternidade Chi Omega também. Em resumo, todas as datas envolvendo os crimes e os julgamentos estão bem certeiros. E a mãe do Ted, a Louise, ela faz a apelação pela vida do filho depois que Ted é condenado. Todas essas coisas estão fiéis. Agora vamos para algumas diferenças que o filme tem em relação ao caso real. O filme fez o primeiro julgamento, aquele sobre a tentativa de sequestro da Carol Darwont, parecer muito parcial. Deu a impressão que só existiam evidências questionáveis, mas na verdade apenas o depoimento da Carol foi desmerecido em certo ponto, e várias outras coisas ligaram ele ao crime. Não tem registro da Liz indo visitar o Ted para confrontar a relação dos dois. Ela não terminou com ele diretamente, apenas parou de entrar em contato e seguiu sua vida. E não foi tão rápido assim para ela tomar a decisão de abandonar ele. Tanto que depois que Ted foi solto preventivamente, ela aceitou ele de volta por um tempo enquanto ele recorria à liberdade. E quando ele voltou para casa nessa época, ela contou para ele que foi ela quem denunciou ele para a polícia de Utah. Ted aparentemente perdoou ela e eles mantiveram a relação como se nada tivesse acontecido. A parte onde ele ficou preso na Flórida foi bem sensacionalista. É verdade que os agentes foram mais ágeis e inflexíveis em tentar julgar ele e fechar o caso. Quando levaram Ted para consultar no dentista, esconderam que o real propósito era coletar evidências para o julgamento, mas não houve aquela brutalidade hollywoodiana. A Liz não ligou para a polícia apenas porque viu um retrato falado e achou parecido. Ela havia encontrado roupas de mulheres no quarto dele, meia calças parecidas com as que o assassino usava para estrangular as vítimas e vários objetos dentro do carro do Ted. Objetos que foram identificados depois como armas do crime ou das agressões. Aquela amiga da Liz que aparece várias vezes, no filme elas fazem as
as pazes no final e tudo mais, mas na verdade elas nunca reataram a amizade depois de brigar sobre a inocência do Ted. Liz contou que nunca se perdoou por ter afastado a única amiga verdadeira que tinha, trocando ela por um assassino. No filme eles fizeram uma coisa que me deixou bem decepcionada. Eles apagaram a existência de uma mulher muito importante na vida do Ted e dissolveu ela dentro da vida das outras mulheres que estavam relacionadas a Ted. A mulher apagada foi a Anne Rule. Ela foi uma das melhores amigas do Ted, se não a única que ele teve. Eles se conheceram no Centro de Atendimento à Prevenção ao Suicídio e ficaram muito próximos. Eles ficaram tão amigos que o Ted autorizou a Anne a ficar acompanhando ele durante os julgamentos para poder publicar um livro sobre o caso depois. E esse livro se tornou a maior referência sobre o caso Ted Bundy. E apesar da amizade que os dois tinham, esse também foi um dos livros mais imparciais sobre o caso. A Anne Rule é uma peça essencial na história do Ted. No filme ela não existe, o que eu até já estava aceitando, até que aparece a Carole Bone. Na vida real, Carole e Ted se conheceram através de cartas que ela mandava para ele na prisão, e não antes do Ted ser preso. Muito menos eles se encontraram num canil, como acontece no filme. Depois de conhecer o caso dele através dos noticiários, ela se torna uma espécie de fã. Eles se encontram nos horários de visita na cadeia e ela se apaixona. Eles têm um caso e disso nasce uma menina. E no filme, Ted conta que conheceu Carole no Centro de Atendimento de Prevenção, mas lá ele conheceu a Anne Rule, que de novo, não existe no filme. Até a cena em que Ted conversa com a Liz sobre o livro Papillon não é verdade. Ele conversa sobre esse livro com a Anne Rule através de cartas, mas de novo, ela não existe no filme. Ted também não se apaixonou por Carole e não foi fiel a ela como é mostrado. Durante sua estadia na cadeia, Ted trocou várias correspondências com fãs e até encontrou algumas lá. No geral, as relações de amor e amizade ficaram bem diferentes do caso original. Pintaram o Ted como uma pessoa capaz de amar, o que nunca foi provado se ele conseguia ou não. Ele usava as pessoas, principalmente mulheres, e depois descartava. Eu não sei porque eles romantizaram tanto isso no filme e eu achei até errado. Houve uma extensa glamorização do Ted durante o filme todo. Ele foi sim um cara que muitas mulheres consideravam charmoso, mas não era irresistível. Forçaram tanto para ele ser um gênio sedutor que nem mostraram a vida dele antes dele conhecer a Liz. Durante a infância, adolescência e boa parte da vida adulta, o Ted foi desajustado, antissocial, super envergonhado e sem quaisquer habilidades pra nada. Só depois que ele sofre uma desilusão amorosa e descobre que a família dele estava mentindo sobre a identidade do seu pai é que ele realmente começa a mudar e se torna esse cara supostamente brilhante. Aquela cena onde a Liz vai encontrar ele no final nunca aconteceu de verdade. Ele confessa diretamente pros detetives, até porque a Liz nunca mais tenta contatar ele depois do segundo julgamento. Mesmo assim, aquela cena ficou bem legal e faz sentido terem colocado ela ali para dar aquele toque de fechamento pra trama. Conclusão: o filme é bem fiel na descrição dos crimes, das datas, dos julgamentos, até as falas dos personagens está bem fiel. A atuação do Zac Efron tá ótima, mas houve essa glamorização gigante do Ted e mostraram ele como o senhor perfeito, sem falar em todas as mudanças que fizeram nas mulheres que participaram da vida dele. Vale a pena assistir se a gente encarar apenas como um filme dramático e não como um documentário. Se você quiser saber exatamente como as coisas aconteceram, é bom procurar um relato mais confiável, mais fiel, como o livro da Anne Rule, Um Estranho ao Meu Lado, ou o The Phantom Prince, da Elizabeth Kopfler. Uma curiosidade a mais é que o nome do filme em inglês é Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile, que é uma cópia exata da frase verdadeira que o juiz fala pro Ted na hora que tá pronunciando a sentença de morte dele. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e se vocês quiserem sugerir os próximos temas, é só deixar aí nos comentários. Não esqueçam de dar like porque esses vídeos dão trabalho. Vejo vocês na próxima.